Bom dia, turma, tudo bem? E aí, como foi o final de semana de vocês? Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho, nós temos aula de português e de história. Vamos começar com a nossa chamada? Anne Raiele, Cleberson, Davi, Edmaique, Gabriel, Isabelle, Ítalo, Joaquim, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Rodrigo, Rose, Thales Miguel, Thales Gadiel, William e Vinícius. Vamos começar a nossa aula? Em mãos aí o livro de português e o livro de história, lápis e borracha, tá certo? Em língua portuguesa, hoje nós vamos fazer leitura, compreensão e interpretação de texto. Abram o livro de português na página 21 e acompanhe a leitura junto com a Pro. Navegar na leitura. Os poemas também podem contar histórias. Você vai ler um poema no qual duas meninas brigam por causa de um brinquedo. O que será que vai acontecer com elas? Você vai responder aí agora essas duas perguntinhas. Você acha que vale a pena brigar por causa de um brinquedo? E aí, vocês acham? E depois, será que as meninas vão fazer as pazes? Responde aí. Agora a gente vai ler o texto, tá bom? A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Esse poema é um poema de Otávio Bilac. Ele é um poeta e jornalista. Ele foi nascido em 1865 no Rio de Janeiro. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Em seus poemas, ele buscava a perfeição na forma de escrever versos. Ele faleceu em 1918. E aí, o que vocês acharam desse poeminha da boneca? Vale a pena brigar pelas coisas? E aí, agora nós vamos falar sobre os detalhes desse texto. Essa partezinha preta aqui é o título do nosso poema. Aqui nós temos versos. Cada linha dessa aqui, ó, é um verso. Quando eu junto essas 4 linhas aqui, cada verso, quando eu junto esses 4 versos, eu tenho um chamado estrofe. Então, um conjunto de versos, ou seja, um conjunto dessas 4 linhas, forma uma estrofe. Então, eu tenho aí 4 versinhos dentro de uma estrofe. Eu tenho uma estrofe, então. Aí, eu tenho aqui mais 4 versinhos formando uma estrofe. Mais 4 formando outra estrofe. Os versos, as estrofes só tem 4 versos? Não, elas podem ter mais versos, tá certo? No caso desse poema aqui, nós temos somente 4 versos em cada estrofe. Então, essas são as nossas estrofes. Quantas estrofes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Compreenderam? Então, versos são as linhas. Estrofe, o conjunto dessas linhas, ok? Vamos para a nossa atividade de interpretação agora. Ler para compreender. No poema, as meninas estão em uma situação de conflito. Que palavras indicam isso no início do texto? Lá no começo do texto, que palavras aparecem para a gente compreender que elas estão em um conflito, que elas estão brigando? Você vai voltar lá no texto e vai ver que palavrinha é essa. Questão 2. As meninas do texto, elas usam a mesma expressão para dizer de quem é a boneca. Circule A no poema. Que palavrinha que elas usam lá para indicar que a boneca é delas? Qual é a palavra que cada uma delas fala? Você vai circular lá. É possível saber de quem é a boneca?
lá no texto a gente consegue saber de quem é a boneca? Por quê? Responda aí. Releia os versos a seguir. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Letra A. Porque, segundo os versos, quem mais sofria era a boneca? Por que vocês acham que quem mais sofria era a boneca? E letra B. Que ações das meninas deixaram a boneca nesse estado? O que foi que elas fizeram com a boneca que deixou ela desse jeito, toda estraçalhada e toda amarrotada? O que as meninas estavam fazendo com ela? Na dúvida, você volta lá e relê o poema, tá bom? Quarta questão. Releia os 4 últimos versos do poema e responda. No final do poema, as meninas brincam com quais brinquedos? Letra B. Por que as meninas não brincaram mais com a boneca? O que aconteceu que elas não brincaram mais com a boneca? Letra C. A quem a palavra ambas se refere? A bola e a peteca ou as 2 meninas? Próxima página aí, quinta questão. No poema, os grupos de versos estão separados uns dos outros por um espaço. Cada grupo de verso é uma estrofe. Quantas estrofes tem nesse poema? A Pro falou lá na hora da explicação lá no texto, você pode voltar lá para rever. E quantos versos há em cada estrofe? Você pode voltar lá onde a Pro estava explicando e ver, tá certo? Sexta questão. Releia a primeira estrofe em voz alta e observe as palavras destacadas. Nós temos aí as palavrinhas aqui, ó, que estão verdes e que estão vermelhas. Vamos ver o que acontece com elas. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Em relação ao som final, o que as duplas de palavras destacadas têm em comum? O que peteca tem em comum com boneca? E o que brincavam tem em comum com brigavam? Pensem aí e me digam, ok? Quando o som final de uma palavra é igual ou parecido com o som final da outra, nós falamos que essas palavras elas rimam. Há poemas com rima e há poemas sem rima. A rima ela pode ocorrer no meio ou no final dos versos de um poema, de uma canção ou de uma quadrinha, e etc. Sétima questão. Volte ao poema e pinte com a mesma cor as palavras que rimam no final dos versos. Cada estrofe lá tem os 4 versos e nos versos tem as palavras que rimam. Vocês vão voltar lá e vão pintar as palavras que estão rimando. Para isso, você vai ler o poema em voz alta, prestando atenção nas rimas, certo? Oitava questão. O tema do poema se relaciona ao dia a dia de crianças. Em sua opinião, o público jovem e adulto pode se interessar por esse texto? Ou seja, pessoas jovens e pessoas adultas, elas podem se interessar em ler esse poema? Por quê? Nona questão. Em sua opinião, valeu a pena para as meninas resolver a questão da boneca do modo que fizeram? Valeu a pena elas rasgarem a boneca no meio? Por quê? De que forma elas poderiam resolver essa situação para que tudo terminasse em paz? O que elas poderiam fazer de diferente a não ser rasgar a boneca? Essa atividade de língua portuguesa vai da página 21 até a página 23, tá certo? Respondam essa atividade e em seguida nós vamos passar para o livro de história. Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso capítulo sobre moradias do presente e do passado. No decorrer da semana, nós falamos sobre as moradias do presente e do passado. Nós falamos sobre as casas de taipa, sobre os sobrados coloniais, que eram os primeiros tipos de casa construídos aqui no Brasil. As pessoas mais pobres consideravam mais viável construir a casa de taipa, que era feita de barro e madeira com a cobertura de palha. As pessoas mais ricas elas tinham condições de construir os sobrados coloniais, que eram as casas de porta e janelas e sacadas grandes. E quanto mais colorida a casa fosse, mais rica significava que a família era. Nós falamos também sobre as ruas, as mudanças que acontecem nos nossos bairros, nas nossas ruas, como elas eram no passado, como elas estão agora e como elas podem ficar no futuro.
Não foi? Então, agora você vai responder essas duas questões aí do final do capítulo para a gente fazer uma revisão, ok? Vamos lá. Página 18, tá certo? De História. Observe a fotografia e leia o texto. Na Rua do Bom Jesus, a Rua do Bom Jesus é uma das mais antigas da cidade de Recife, em Pernambuco. No início, ela era conhecida como Rua do Bode. Em 1636, ela teve seu nome trocado para Rua dos Judeus, pois abrigava a primeira sinagoga brasileira. A partir de 1654, ela foi chamada de Rua da Cruz. Até que em 870 foi aprovado pelo Conselho Municipal o nome atual, que é Rua do Bom Jesus. Agora, de acordo com as informações desse texto, você vai responder essa letra A. Quais foram os nomes que a Rua Bom Jesus teve ao longo do tempo? Vamos lá. Antes de 1636, como era o nome dessa rua? Entre 1636 e 1653, qual era o nome dessa rua? De 1654 a 1870, qual foi o nome que ela recebeu? E a partir de 1870, qual foi o nome que ficou dessa rua? Certo? Letra B. A Rua do Bom Jesus é um espaço público? Lembrem lá que a Pro também já explicou o que é um espaço público e o que é um espaço privado. Ruas são espaços públicos ou espaços privados? Por quê? Segunda questão. Pinte a letra que corresponde à fotografia mais antiga. Na letra A, nós temos aí a Rua do Bom Jesus, no Recife, Pernambuco, por volta de 1880. Observem que é uma foto preto e branco, não dá nem para saber as cores das casas. Na letra B, nós temos a mesma Rua do Bom Jesus em 2013. Nós já temos aí as casas bem coloridas. Dessas duas fotos, qual é a mais antiga? Você vai marcar aí a letrinha. E por último, escreva as características das construções tradicionais dessa rua, conhecida como casas de porta e janela. As casas de porta e janela são as casas sobrados coloniais. Você pode estar voltando lá o capítulo, lá na página onde fala sobre o sobrado colonial, e você vai encontrar lá quais são as características dessas casas. Que você vai ver lá que são portas e janelas grandes, com sacadas, são bem coloridas. Aí você vai estar escrevendo aí nessa questão essas características, tá certo? Essa atividade aí é na página 18 de História. Então, a atividade de língua portuguesa da página 21 até a página 23 e a atividade de História na página 18, revisão para a gente fechar esse capítulo e semana que vem iniciar um capítulo novo, tá certo? Respondam essas duas atividades. Qualquer dúvida, enviem lá no grupo que a Pro vai estar ajudando cada um de vocês. Tire uma foto bem nítida para a Pro conseguir ler e ajudar vocês caso precise fazer uma correção. Depois vocês enviem lá no grupo, tá certo? Um beijo bem grande, abraço bem apertado e até amanhã. Estou aguardando atividades. Beijos!